Um Professor Diário. Produção e apresentação de André Pares. Sobre educação muito se fala, mas quem participa dela pouco se escuta. Bem-vindos a Um Professor Diário na rádio da Universidade 1080 AM. Esse programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na rádio da Universidade em maio de 2025. Hoje recebemos a professora Daniele Cunha, professora de francês do Colégio de Aplicação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola Pública de Ensino Fundamental e Médio da Rede Federal de Ensino. Dani, obrigado pela tua presença. Oi, André, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer, né? É um prazer estar aqui contigo, né? Conversando contigo, para a gente falar de educação, falar de escola, enfim. Legal, muito importante a tua presença aqui, pela tua carreira docente, né? E também pelos movimentos que tu faz e representando a rede federal, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre ela. Então, nesse aspecto, Dani, eu queria saber como é que foi a tua última aula. Então, eu tive 2 aulas, assim, né, as últimas que foram uma depois da outra, né, foi 7º e 6º ano. Com o 6º ano ali, estava trabalhando bem uma coisa, assim, de vocabulário de francês, né, trabalhando os números com eles. E com o 7º ano já era uma coisa mais diferente, né, a gente está trabalhando com lendas, muito em função de um concurso que apareceu, assim, né, do francês, né, que trabalha com lendas, com a lenda do Curupira, né, então do folclore brasileiro, e com o Masquilili, que é um personagem semelhante ao um personagem, não, né, um ser, assim, para usar um termo mais adequado, né, porque eu vi uma palestra com um indígena falando, né, eles fazem questão de dizer que é um ser, né. Muito bom. E, então, um ser semelhante ao Curupira, mas ele é da Guiana Francesa. Então, a gente está fazendo um trabalho, assim, eu gosto muito, particularmente, né, de trabalhar com lendas, contos, e acho que tem esse aspecto cultural, né, que na aula de língua estrangeira é fundamental. Então, a gente teve essas 2 aulas, né, essas foram as últimas, estava também com uma estagiária observando a aula. A gente tem, no francês, agora são pouquíssimas escolas, né, então os estudantes de graduação da URGS, né, que fazem francês, a gente tem recebido muito mais do que antes na aplicação, porque eles não têm muitos outros locais para fazer estágio, né, então a gente está sempre com... É papel do Colégio de Aplicação, né, receber estagiários, né, por conta da formação... também para quem está... Formação de professores, né, que é um dos objetivos da escola. E enfim, né, essa perda, digamos assim, nas redes, né, em geral, de línguas estrangeiras que não sejam o inglês, sim, né? Sim, o monopólio. Inclusive, a gente que tem tanta proximidade com países de língua espanhola, e o espanhol tem que brigar muito também para se manter nos currículos, né? Sim, tivemos o movimento Fica Espanhol recentemente, né? Isso. Dani, eu quero te perguntar sobre a tua relação com essas crianças, né? 7º e 6º ali, pré-adolescência, entrando na adolescência. Mas tem um assunto que é muito interessante, né? O ser Curupira, como é que vai parar numa aula de francês? Porque a gente pode pensar que poderíamos ter línguas de povos originários também, né? Disputando esse espaço. Sim. Mas tu traz o Curupira. E que ser é esse, o Masquilili? Sim. Então, ali a relação, né, com... Eu acho que a gente tem até uma coisa... Eu estou trabalhando atualmente com 6º e 7º, eu já trabalhei bastante tempo com o ensino médio, que eu achava muito legal. Eu gosto muito dos pequenos, né? Com o ensino médio, a gente pode fazer uns outros debates que são muito interessantes. Sim. Não que a gente não possa fazer com os pequenos, mas que são... tem diferenças, assim, da compreensão, enfim, de cada um. Mas ali é muito legal, assim, com eles. Acho que eles são mais abertos, né, a descobrir, assim, outras línguas, outras culturas, né. No ensino médio, eles já querem mais o inglês e o espanhol, pensando no Enem, no vestibular. Mas ali a gente tem uma coisa... acho que tem uma relação muito boa, assim, de trabalho ali com eles.
a ideia é que eles também possam, assim, se divertir, né, na aula, mas, ao mesmo tempo, né, aquela coisa, a aula, ela sempre tem muitas coisas inesperadas, né, e a aula, até no aplicação, a gente tem um contexto de aula de língua que é de trabalhar com grupos menores, né, então, por exemplo, no 7º ano, eu tenho 12 estudantes. E isso, claro, favorece, né, a aprendizagem da língua. E, às vezes, a gente tem aquela ideia de que também vai chegar ali, vai ser meio que nem um curso de língua, vai tocar-lhe aula de língua, né, e de cultura, enfim. Mas, na verdade, a gente está numa escola, né, e o que a gente tem que trabalhar com muitas outras questões, né, que aparecem ali, né, aparecem na aula, né. Então, tem questão, né, racismo, machismo, capacitismo, acho que isso tem vindo, assim, com muita força, sabe? Eu acho que muito pelo contexto que a gente vive, de como as pessoas, né, de todo, enfim, né, discurso de extrema-direita, que a gente vê isso aparecendo muito mais na escola. E talvez a nossa consciência também tenha avançado um pouco mais, a gente olhe mais para isso e perceba melhor essas coisas, né? Então, até ali no colégio, a gente tem, agora, a gente tem vários bolsistas, né, que estão trabalhando com a gente, que são bolsistas da educação especial. Eles não são estudantes do curso de educação especial, eles são de qualquer curso da URGS, e daí eles têm uma formação, uma orientação pelas professoras de educação especial da escola, né? Então, até nesse grupo ali que eu estava trabalhando do 7º ano, tem um bolsista que está acompanhando, ele fica na aula acompanhando um estudante. Então, a gente tem, né, tá nessa coisa também de trabalhar as relações entre eles, assim, dos estudantes também entenderem as diferenças, entenderem as necessidades um do outro, né? E a gente conseguir enfim, quebrando um pouco essa coisa, até a exclusão, né? Porque daí a gente tem todo um projeto de inclusão na educação, nas escolas e tal, mas como de fato a gente está incluindo esses estudantes, né? E a dificuldade que a gente mesmo tem para saber como fazer isso de uma forma adequada, né? Então, claro que a gente na escola, a gente tem formações, né? Então, a própria escola tem pensado muito sobre isso, a gente tem muita autonomia, né, numa aplicação para buscar, assim, para a gente decidir qual é a formação que a gente vai fazer, né? E para a gente trazer os convidados e coisas assim. Então, a gente tem trabalhado bastante com as questões de combate ao racismo, combate ao capacitismo, machismo, LGBTfobia, tudo isso, mas também vai muito também da iniciativa de cada professor, né, ir atrás dessa formação, né? A gente tem formações pontuais, porque não é sempre que a gente consegue, mas também depende muito ainda, de um modo geral, na educação, né? Acho que menos na aplicação, mas de um modo geral, assim, depende muito da nossa própria iniciativa para ir atrás, né? Exatamente. Sim, Dani, vamos seguir nesse assunto, até para saber como é que o colégio de aplicação, qual é o contexto, né, para que isso seja trabalhado assim da melhor forma, quais são os incentivos em relação a isso. Falando em línguas, em disputas, né, de línguas e culturais, tu trouxe 2 músicas para nós que são em outras línguas. A primeira, qual é que a gente ouve agora? A primeira música, então, ela se chama Me Libertar. Aí minha pronúncia de espanhol já não é, né? A banda é Monsieur Perrinet, que é uma banda colombiana, né? Então, eu acho que a cantora da banda que tem uma relação, assim, de família francófona. Então, eles cantam em espanhol, mas também um pouco em francês. É uma música que... Eu, na verdade, eu escuto muito mais música brasileira. Acabei escolhendo 2 estrangeiras. Mas é uma música que eu acho que ela dá uma animada, assim, né? Às vezes eu tô indo trabalhar e gosto de ouvir, assim, fala de liberdade. Tem um ritmo, assim, também que eu acho que dá uma animada para ir, né? Começar o dia na escola. Assim. Muito bom. Vamos lá, então, com Monsieur Perrinet. Esse foi Monsieur Perrinet com Me Libertar.
do disco Caja de Música, de 2015. Essa, Dani, que tu trouxe foi uma versão ao vivo na Rádio Gladys Palmeira, né? Isso. Muito legal esse canal do YouTube, tem vários artistas, não tão novos, mas novos, né? Que não estão, assim, digamos, tocando na rádio. Sim. E essa música em espanhol, né, desse grupo colombiano, como tu mencionou. Esse é um professor diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. Estamos conversando com a professora Daniele Cunha, professora de francês do Colégio de Aplicação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola que é de ensino... Escola da rede federal, escola de ensino médio e ensino fundamental. Tu estava mencionando que tu trabalha agora com o 7º e o 6º ano, questões de racismo, homofobia e tal. Dani, qual é o contexto ali da aplicação? Como é que está a rede para poder trabalhar sobre isso? O que tu pode nos dizer dessa rede? Tá, então na rede federal, né, a gente tem os institutos federais, tem o Colégio Pedro II, que né, o status dele, digamos assim, é de instituto federal também, e tem os colégios de aplicação, que daí são escolas, né, que pertencem a uma universidade, né, tem tanto os colégios de aplicação tem tanto na rede federal quanto na rede estadual também, universidades estaduais. A gente tem... Agora, eu não me lembro exatamente se são 21 ou 24 colégios de aplicação. E a gente tem uma situação, assim, que é um pouco... A gente fica num entre-lugar, né? Uhum. Porque a gente tem um funcionamento muito parecido com o da universidade, né? Em termos da nossa organização. Então, a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Sim. A gente tem também cargos administrativos, participa das comissões, então comissão de pesquisa, ensino, extensão e várias outras comissões que tem, né, na universidade. Em função também dessas atividades, a nossa carga horária de sala de aula ela é menor em comparação com as outras redes, né? Em função, né, do ensino, pesquisa e extensão. Mas a gente, na URGS pelo menos, e na maioria das universidades, a gente é a única unidade de educação básica. Sim, então, sim. Isso também traz algumas dificuldades dentro da universidade, assim, porque a universidade é muito pensada para o ensino superior, para a pós-graduação, mas a gente briga bastante lá na aplicação pelo nosso espaço, pelo reconhecimento das nossas atividades também. Acho que isso vem avançando, assim, dentro da universidade, né? Dá para considerar que é uma escola não é um status, né, de universidade, mas tem uma organização que se assemelha. Sim. Né? Como tu falou, na carga horária, no incentivo à pesquisa, no incentivo à extensão. Então, são projetos que acontecem em paralelo às aulas curriculares, né? Mas vocês também ficam separados, assim, territorialmente, né? Sim. Embora esteja ali no campus, a escola é um pouco mais para baixo. Isso, a gente está no campus do Vale, mas a gente fica bem na entrada. Então, a gente fica separado de onde estão os outros prédios, né? Dos cursos, assim. E a gente também, nessa coisa da gente estar nesse entre-lugar, a gente não tem... Os nossos estudantes, eles entram na escola por sorteio. Muito bom. O que é muito bom. Inclusive, a gente tem desde... Deixa eu pensar, acho que é 2021... A gente tem ações afirmativas no sorteio. Uhum. Então, tem cotas no sorteio, o que é muito bom também. Para a escola, não só para os estudantes que são atendidos, mas para a escola também, né? Mas a gente não tem uma relação assim, com a comunidade do entorno, né? Porque a gente está isolado também do bairro ali, né? Sim. Mas, e como os nossos alunos, eles vêm de vários lugares diferentes, então... A nossa comunidade, assim, do CAP a gente depende muito, assim, as famílias não estão próximas da escola. Uhum. Então, às vezes é muito difícil, às vezes a gente tem dificuldades no diálogo com as famílias também, porque é isso, as famílias também têm, a escola é longe, todo mundo, né, tá trabalhando, né, com mil dificuldades, então, para ir na escola também é complicado, então isso às vezes dificulta, né, essa nossa organização e a nossa relação com as famílias, em termos de proximidade mesmo, assim, sim, né? Porque é uma comunidade que vai ser muito distinta, diferente, né? Sim.
O que dá um contexto interessante ali na relação, Sim. né, dessas crianças e adolescentes. Mas eu quero te perguntar sobre questões assim de infraestrutura, RH, como é que tá? Então, a gente está, assim, como, né, as universidades em geral, vem sofrendo cada vez mais, assim, com questões de infraestrutura, não só da infraestrutura, mas, assim, isso é uma coisa que é muito forte, assim, né? Então, por conta de cada vez diminuição de verbas a cada ano, a gente no colégio, né? Claro, a gente tem muita coisa, por exemplo, que as próprias a própria comunidade, né, de pais e mestres, né, que a gente tem, que seria tipo o CPM, no nosso caso é a Copame o nome, também auxilia muito, mas a gente tem muitos problemas, assim, de estrutura. A gente sabe que os nossos alunos, eles dobram um turno 2 vezes por semana, né? Então, 2 dias na semana eles ficam das 8 da manhã às 5:30 da tarde na escola. A gente sabe que o espaço não é bom para esses intervalos, os espaços que a gente tem não são espaços bons para eles descansarem, ficarem ali, né, naquele tempo livre. A gente tem problemas, né, o nosso refeitório que não dá conta do número de estudantes, então eles passam, às vezes, o recreio inteiro na fila para pegar o lanche e, além disso, o refeitório é longe dos prédios, né, de aula. Então, um dia de chuva, não tem cobertura, e a cobertura é muito cara. A gente já vem falando com a universidade há um tempo. Então, tem tudo isso, assim. Os banheiros também não são tão adequados ainda que tenha tido alguma reforma recentemente, porque eles estavam muito, assim, com essas coisas que a gente vê dos prédios, né, de entrar água, né, com essas chuvas fortes. A gente sente necessidade também de mais espaço, assim, né? A gente tem uma dificuldade enorme de montar horários, porque tem aula de língua, não pode ter mais de uma turma ao mesmo tempo, porque não tem daí salas de aula para todo mundo, né? Então, a gente fica muito preso, tem dificuldades, assim, de organizar em função disso, né? E, claro, também a gente tem um cargo na escola que é assistente de aluno, que tem agora, nos últimos anos, assim, teve um aumento, né, de técnicos nesse cargo, que é um cargo muito importante, assim, é o pessoal que acompanha, que vai, né, quando, assim, trabalha no corredor, vai pelo corredor, procura estudante, dá um apoio para a gente quando a gente precisa de alguma coisa também. A gente tem casos, por exemplo, de estudantes que às vezes saem da sala, né, esses casos de estudante, casos de inclusão, e eles, né, saem, então a gente tem um apoio ali para nos ajudar, para ir atrás, para ver o que está acontecendo. Não precisa a gente sair e deixar a sala, né, sozinha, a turma sozinha. Sim, apoio fundamental. Mas a gente sabe que está em discussão agora uma reforma administrativa, né? Sim. Então, a tendência é que as coisas ainda piorem, né? Se essa reforma passar, assim, né? Sim. Então, Não quero falar sobre isso, tá, porque se trata de a gente vai mais para o macro, né? De como é que está a situação da educação. Mas eu não quero deixar de ouvir a música em francês, que daí tu vai precisar me ajudar no nome. Tá. Essa é a música que se chama, então, Le Grand Chelem, e a banda é La Rue qui est à nous. Tá, a gente vai escutar, em seguida a gente fala sobre eles, porque me parece que eles fazem teatro também, né? Alguma coisa assim. Então vamos lá com... La Rue qui est à nous. Elle est là sur le retour du chemin de l'école et ça se voit pas qu'elle s'est levée plus tôt que tout le monde à la Casbah. Esse foi quem, Dani? La Rue qui est à nous. Com... Le Grand Chelem. Isso mesmo, né? Eu não vou passar o constrangimento de falar errado aqui. Mas a faixa que está no disco. Ele está aqui o nome, ó. Eu vou pedir para tu ler. Allons voir. Que significa? Vamos ver. Vamos ver. E o nome do grupo e o nome da música significam? O nome do grupo, La Rue qui est à nous, é a rua
que é nossa, que na verdade eles fizeram assim a forma de escrever ela é a partir da pronúncia, né? A escrita seria diferente, mas é isso. Tá. Que eles têm uma música com esse nome até, que tem alguns versos até em português. Né? É mesmo? E o nome da música? Le Grand Chelem, que é o grande Chelem, acho que até em português se usa essa palavra, né? Que significa, assim, uma grande vitória, né? Legal. Tem uma situação específica, assim, até eu vi, assim, por exemplo, em corrida, na Fórmula 1, se tu ganha, se tu faz a melhor volta, o melhor não sei o quê, tu consegue o Grand Chelem. Mas eu sei que em jogo de carta também tem uma coisa assim. É um grupo, né? É um grupo pop francês. Muito legal. Dani, a gente tem 1 minuto e eu preciso te perguntar, até pelos teus posicionamentos, né? Tu participa de movimentos, te posiciona assim corriqueiramente. Como é que tu tá vendo o campo aí da educação no macro brasileiro? É uma pergunta, assim, para 1 minuto, né? Mas, assim, com muitas dificuldades, né? A gente ainda continua aí tendo o projeto do novo ensino médio, por exemplo, sendo enfiado goela abaixo, né, nas escolas. Então, até nos colégios de aplicação a gente tem um pouco mais de autonomia, mas, de um modo geral, isso vem como se um tipo de projeto assim fosse resolver os problemas da escola, como se não fosse valorizar professores, valorizar funcionários de escola, né, e dar boas condições, melhorar as condições, melhorar salário, como se não fosse isso que pudesse, de fato, melhorar, né, o ensino, a educação como um todo, investir nas escolas, em formação, e ter pessoas, né, para trabalhar, para, né, ser um apoio, trabalhar nos casos de inclusão, e a gente ter formação para tudo isso. E essa reforma, né, administrativa, que daí não é diretamente relacionada à educação, mas que vai ter um impacto grande também no serviço público, né, que justamente para quem mais precisa do serviço público, né. Então, até, por exemplo, uma das questões é a contratação de temporários, né, que a gente já tem muito. Sim. E agora, por essa proposta, poderia se contratar por até 6 anos. Nossa. Então, né, ou seja, já estão querendo anunciar aí o fim do concurso público, né? Sim. Aumentar muito mais os contratos, um vínculo mais frágil, então uma precarização maior, né? Então a tendência é só precarizar ainda mais, né? Sim, e como é que tá, para encerrar, a resistência a isso? Porque eu sei que tu tem um papel importante nessa resistência. Então, a gente tem até, assim, em relação, eu acho que nas lutas gerais, assim, a gente vem enfrentando dificuldades, né, mas existe mobilização, existe resistência, ainda que às vezes, né, as pessoas pensem que não e até digam assim, mas a gente vem se organizando, né, para enfrentar esses ataques. Em relação especificamente à reforma administrativa, é uma coisa que está começando, assim, uma mobilização que está começando, né, muito através dos sindicatos, mas o importante também é que os sindicatos estão com esse olhar, pelo menos ali eu né, sou sindicalizada no ANDES, que é um sindicato nacional, então o ANDES, junto com outras entidades, né, o Sinasef, a Fazubra, a gente tem trabalhado muito pensando nessa questão do diálogo com a população, né, e de falar de como tudo isso são ataques aos direitos da população, não são ataques só ao funcionalismo público, né, a gente pode ter um ataque mais direto em termos de trabalho, de carreira, mas, na verdade, isso afeta todo o serviço ao qual a população tem acesso gratuitamente, né? Então, Certamente. Isso vai diminuindo cada vez mais, né, a possibilidade das pessoas, enfim, acessarem assistência social, né, postos de saúde, as próprias escolas, né, vai limitando também cada vez mais os currículos escolares, né, o que a gente trabalha na escola.
Mas então existe resistência, a gente está se organizando, a gente enfrenta dificuldades porque é isso, né? Tá todo mundo sofrendo ataque todo dia, mas a gente está buscando, assim, dialogar cada vez mais, né? Com nossos colegas, com a população em geral, porque só com essa organização e a gente lutando que a gente vai conseguir enfrentar, né? Perfeito. Acho que esse é o recado final, né? Só se organizando e resistindo. Esse foi um Professor Diário aqui na Rádio da Universidade, 1080 AM. O programa foi selecionado no edital de chamadas para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 25. Hoje estivemos com a professora Daniele Cunha, professora de francês do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dani, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que te agradeço mais uma vez, um prazer conversar contigo de novo. E, enfim, parabéns pelo programa também. Acho que é fundamental essas conversas, né, que tu tem com os professores e as professoras. Obrigado, Dani. Nos encontramos, como sempre, na resistência, né? Isso aí. Na técnica tivemos o Grande Fogassi. Obrigado, gente, e até o próximo programa.